Olá pessoal, bem-vindos a mais uma série Consultoria Financeira, onde eu respondo a dúvidas que vão fazer você investir do zero e construir um patrimônio que te permita viver de renda. Por que isso é importante para você? Eu respondo sempre lá no final do vídeo. Bacana? O assunto de hoje é fundos de investimento. Esse veículo de investimento onde nós investimos através de um gestor que vai gerir os nossos recursos. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que são fundos de investimento? Quando eu vou investir o meu dinheiro, basicamente eu tenho duas opções. Tá? Ou eu invisto sozinho, eu escolho os ativos, os tipos de investimento que eu vou fazer, seja renda fixa, seja renda variável, ou eu posso optar por entregar esse dinheiro na mão de um gestor pessoa física, né, que é obviamente habilitado para tal situação, e ele vai escolher os ativos que ele vai comprar para o fundo, né? E claro que eu não faço isso sozinho, a não ser que eu tenha muito dinheiro e vou fazer um fundo exclusivo meu, ou da família, enfim, mas, via de regra, eu vou fazer isso em conjunto com centenas, até milhares de outros investidores que também vão colocar dinheiro na mão desse gestor, que o gestor ele é uma pessoa física, mas está dentro de um CNPJ, né, e ele vai fazer algumas escolhas de investimento, vai escolher os ativos específicos que vai investir dentro de uma política de investimento, de uma regra de investimento, que a gente já vai ver aqui as classificações. Então, todo fundo de investimento ele possui uma classificação, tá, que vai balizar aonde que esse fundo pode, onde é que ele não pode investir, qual é o que ele tem que seguir mais ou menos, qual é a diretriz que obviamente representa a vontade do investidor, tá? Então, assim, ao falar de fundos de investimentos, é um universo à parte, tanta coisa, tanta informação, né, que a gente tem que saber resumir, saber consolidar isso de maneira prática, tá? Então, não tem como dizer, fundo de investimento é bom, é ruim, é rentável, não é? Vai depender muito, caso a caso, da nossa estratégia também, tá? Então, é isso que a gente vou tentar responder aqui para vocês, tá? Então, basicamente, o que são fundos de investimento? É um condomínio onde eu reúno vários investidores para botar a mão no dinheiro de um gestor, e esse gestor vai escolher em quais ativos específicos vai esse dinheiro. Bacana? De acordo com a estratégia que eu, investidor, escolhi. Ok? Bom, quais são os tipos de fundo de investimento? Essa pergunta aqui, ela é fundamental, então eu vou investir mais tempo nela, para que fique bem claro isso, como eu falei, os fundos de investimento é um universo à parte, então a gente vai abordar aqui de forma detalhada, tá? Bom, quem que rege, quem que organiza esse mercado de fundos de investimento é a Ambima, tá? Então existe a Ambima, lá, que é a associação dos bancos de investimento do mercado de capitais, tá? Onde ela classifica esses fundos, né, dá as diretrizes, torna isso mais transparente, mais claro para o investidor. Existem algumas classificações, mas a primeira delas, a primeira camada dessa classificação é por classe de ativos, ou seja, que tipo de ativos o fundo vai comprar. E aí nós temos 4 classes de ativos. Nós temos renda fixa, nós temos ações, nós temos multimercado e nós temos fundos cambiais. Tá? Então essas quatro classificações é a primeira camada, então é a classificação mais básica. A partir daí eu já tenho mais ou menos uma ideia do que o investidor quer. Um fundo de renda fixa. Então ele quer títulos de juros corporativos ou do governo, podem ser pré-fixados, pós-fixados, inflação. Né? Ele quer ativos de renda fixa, pode ser mais curto prazo, mais longo prazo. A gente já vai ver os detalhes aqui.
Não, o investidor ele quer ações. Ele quer mercado acionário, então vai investir no fundo de ações. E aí também tem outras estratégias a seguir. O investidor, não, eu prefiro um fundo multimercado, que ele é um híbrido, né? Não é só renda fixa nem só ações. Ele mistura os dois, ele trabalha com estratégias diferentes. A gente já vai ver também quais são as estratégias do multimercado. Ou não, o investidor quer atrelar o seu dinheiro à variação do dólar, que agora está subindo bastante, está chegando a R$6 e vai passar provavelmente disso. Né? O investidor não quer replicar o dinheiro dele, vai fazer uma viagem, ou quer proteger o patrimônio dele em dólar, ele vai fazer, então, vai aplicar num fundo cambial. O fundo cambial é o que menos tem, segundo as classificações, o fundo cambial é mais simples. Tá? Coloco lá o meu dinheiro, ele replica a variação do dólar frente ao real, ou de outras moedas, mas geralmente é o dólar, tá? E aí segue barco. Ok? Bom, vamos começar então pelos fundos aqui de renda fixa, deixa eu só organizar aqui. Então a gente vai ter, dentro do renda fixa, a gente vai ter 3 tipos. Tá? Eu não vou trazer aqui todos os tipos de fundos, trazer os principais, que é isso que a gente precisa mais saber. Vamos lá. A gente tem 3 tipos. Os indexados, dentro do renda fixa, indexados, de acordo com o prazo, tá? com a duração, prazo médio, e os fundos de renda fixa com investimento no exterior. Tá? É que eu traduzi, né, duration, duração, eu traduzi para prazo médio. Então, vamos lá. Indexação, ele vai seguir um índice, por exemplo, o fundo vai seguir o índice CDI. Então ele vai botar todo o dinheiro tem que estar, uma boa parte do dinheiro tem que estar atrelado ao CDI. Tá? Não, ele vai seguir a inflação. Aí tem lá a IMAB, por exemplo. Sem entrar em detalhes, né, dos indicadores, para não ficar muito complexo. Mas lá tem lá o de inflação, tem lá o IDK, tem o IRF. Aí são outros indicadores que eles vão seguir alguma estratégia definida. Tá? Aí os de prazo, né, que é duração, que eu trazer para prazo médio, a gente vai ter algumas opções. Que é importante. Ó. Quando a gente fala de fundo de renda fixa, então você vai lá, vai investir num fundo de renda fixa. Existe um universo à parte, então você vai ter que olhar, por exemplo, aqui é importante. Ó. Ele vai investir somente em títulos de risco soberano. O que é risco soberano? Risco país. É o risco que está ligado à conjuntura econômica, à situação fiscal de um país. Então, por exemplo, títulos públicos federais é um papel de risco soberano. Tá? Não, ele vai também investir em outros ativos que não soberanos, né, que não ligados ao governo federal ou a um país, mas vai investir em ativos que têm um grau de investimento, investment grade. Então são ativos mais conservadores, menos arriscados. Não é tão conservador quanto o soberano, mas ainda assim é conservador. São investimentos que têm um grau de investimento. Tá? São ativos que têm um grau de investimento. Ou não, é crédito livre. Crédito livre ele pode, não vou entrar aqui em detalhes dos percentuais e tal, mas ele vai alocar mais ou menos metade para mais do seu capital em empresas, crédito livre. Empresas que não necessariamente precisam ter o grau de investimento, então eu vou me arriscar um pouquinho mais. Vou buscar empresas talvez menores, não tão consolidadas. Mas por que o fundo vai fazer isso, vai se expor um pouco mais? A resposta é óbvia, porque ele vai buscar mais rentabilidade. No crédito livre, que é o crédito privado, né, quando eu empresto para empresas, por exemplo, eu vou buscar uma rentabilidade melhor. Por não serem empresas tão consolidadas, obviamente o meu risco também vai ser maior. Tá? E por último, investimento no exterior. Aí eu vou aplicar em papéis de juros, tá? Mas que vão ser emitidos lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. Tá? Então é uma opção interessante também, principalmente agora que a taxa de juros aqui no Brasil baixou bastante, não está mais tão atrativo ficar só investindo em juros aqui no Brasil. Daqui a pouco tem que buscar uma alternativa no exterior, né? Uma taxa LIBOR, né? Que é a taxa londrina,
né, um Treasury Bonds, que é dos Estados Unidos, cada vez mais esse mercado vai se abrindo para o pequeno investidor, pequeno e médio investidor. Ok? Então vamos lá. Olha só, falou de fundo de renda fixa. Cara, não me disse nada, porque eu tenho que saber, né, se ele é indexado ou se ele vai buscar prazo mais... Por que é prazo médio? Ele vai buscar um prazo mais longo. Então daqui a pouco você quer aplicar seu dinheiro por 2 anos, por exemplo. Então tem que cuidar para não botar no fundo de renda fixa com prazo médio de 10 anos, por exemplo, ou de mais de 5 anos. Não vai casar o seu objetivo com o objetivo do fundo. Então, olha só quantas coisas tem que olhar quando a gente vai fazer um investimento no fundo. Não é só a renda fixa, ações, não. Dentro tem várias vertentes também. Tá? Bom, renda fixa, então, foi. Tá? Agora, os multimercados. Esse aqui tem bastante opções, eu trouxe aqui as principais só, tá? Mas, basicamente, também são três camadas. Nós temos multimercado, aí a divisão de acordo com a alocação dele. Tá? A alocação é o seguinte, ele vai determinar na estratégia lá dele, você vai pegar o regulamento do fundo, tá lá assim, nós vamos manter sempre balanceado o fundo, equilibrado em 50% renda fixa, 50% ações, por exemplo. Então ele sempre vai tentar manter, né, vai ter o objetivo de manter essa proporção de 50% renda fixa, 50% ações, ou 70-30, 80-20. Ele já vai ter pré-estabelecido quanto que ele quer operar em cada mercado. Tá? Esses fundos de alocação podem ser com ou sem alavancagem. Quando é balanceamento, é sem alavancagem. O que é alavancagem? Isso é um conceito importante para a gente saber aqui. Tá? Alavancagem é o fundo multimercado, ele pode colocar em jogo, vamos falar dessa forma, colocar em mercado financeiro, fazer apostas, vamos dizer assim, ou fazer projeções usando mais do que o seu patrimônio líquido. Então, por exemplo, o fundo tem um patrimônio líquido de 100 milhões. Ele vai lá e monta uma operação no mercado financeiro que vai estar movimentando, através de derivativos e tudo mais, está movimentando 200 milhões. Está dobrando a capacidade, ele está se alavancando, operando em 200 milhões. Arriscado, porém, se dá certo, o fundo ganha bastante dinheiro. Por isso que ele, às vezes, faz isso. Tem que cuidar porque nos fundos com alavancagem, pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, de a operação dar tão errado que o investidor, além de perder tudo, imagina, ele vai ter que aportar ainda um recurso. Tá? Então vem uma chamada de capital lá, ó, tu é cotista do fundo, o fundo deve tanto para o mercado, tem que ir lá e pagar, não tem conversa. Tá? Então olha bem lá no fundo multimercado se é com ou sem alavancagem. Mas então não vou nem cooperar com alavancagem? Depende, daqui a pouco você pode botar uma pequena parte do seu dinheiro nisso, não tudo, né? não uma grande parte, para tentar ganhar um pouco mais, enfim, aí são estratégias de carteira. Tá? Então a alocação é isso, ele vai buscar operar X% em tal mercado, Y% em outro mercado, e vai tentar sempre manter esse balanceamento, pode se alavancar ou não. Segundo ponto, de acordo com a estratégia, a primeira camada, né? De acordo com a alocação, tá? A segunda camada, de acordo com a estratégia dele, e a estratégia são as mais variadas possíveis. Eu trouxe aqui as principais. Então, lembrando, multimercado, o próprio nome já diz, né? Ele vai buscar coisas diferentes, vai buscar operações que não são as tradicionais, vai tentar misturar, vai tentar fazer... É uma gestão mais flexível, mais livre do gestor, vamos dizer assim, né? Ele tem lá, vamos dizer que tem um quadro em branco, ele vai fazer um desenho, vai fazer é mais artista, não, ele inventa mais, cria mais, mas dentro das regras que o fundo exige, tá? Então, estratégia macro ele vai buscar variáveis macroeconômicas, vai se posicionar, eu acho que a inflação vai subir, ele vai se posicionar na inflação. Eu acho que o dólar vai cair, ele aposta contra o dólar. Eu acho que bolsa vai subir no geral.
Ou juros vai subir no geral, se posiciona em juros. Tá? Ele vai seguir uma macro tendência, um indicador macroeconômico. Okay? Depois a gente tem long short, que é uma operação bem comum também, sem entrar muito na parte técnica do long short, mas é uma operação que tu compra uma ação e vende a outra, tá? Achando que a que tu vendeu vai cair, a que tu comprou vai subir, e ganha o spread, ganha a diferença, certo? Mas uma estratégia bem interessante, né? Porque não exige muito caixa do fundo. Eu, particularmente, já fiz operações por conta própria de long short e deram bastante. Não, bastante não digo, vamos ser honestos aqui. Mas deram resultados bons, 20%, 25%, né? Uma operação ali operando em 30 dias, tá? Mas pegou um mercado em alta, isso favoreceu, tá? Não é um resultado muito comum. Aí nós temos estratégia de juros e moedas, tá? Que vai trabalhar com câmbio, vai trabalhar com arbitragem entre países, tá? Uma operação um pouco mais complexa. Tá? Tem o de trading, aí o de trade vai fazer operações de curto prazo, né, no mercado, como o nome já diz, né, trading, no jargão do mercado financeiro, são operações de curto prazo que visam lucro rápido. Então, eu gosto de trading, mas eu não tenho tempo para ficar operando no mercado, para ficar olhando ali o computador. Bom, então pega um fundo multimercado do tipo trading, que o gestor vai fazer isso para você e vai só lhe prestar conta no final do dia, tá? E aí tem outras estratégias aqui, por exemplo, commodities, né? Aí tem fundos lá que acho que o preço do boi vai subir, se posiciona em boi. O preço do café vai cair, o preço do petróleo vai subir. Aí trabalha mais com commodities, por exemplo. Tá? Mercado que no Brasil não é tão expressivo assim, mas no mundo inteiro aí é bem movimentado, e os fundos usam dessas variações de preço no mercado de commodities para tentar ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? E por último também, multimercado com investimentos no exterior, daí vai botar o dinheiro lá fora, vai fazer investimentos lá no exterior para tentar trazer os ganhos. Ok? Então pode também ter variação cambial e tudo mais. Então olha só, o multimercado ele é bem diversificado, tá? O investidor tem acesso a diferentes estratégias de investimento. Às vezes quer fazer uma operação, long short legal, tal, acho uma estratégia boa, mas eu não tenho tempo para ficar, tem que ficar olhando, né? Porque o long short é muito detalhe. Então tem que ficar olhando, tem que ficar olhando. Até meio bem trabalhoso, na verdade, fazer o long short. Mas eu gosto da estratégia, acho legal, e não consigo fazer. Põe num fundo de long short. Tá? Acho legal trabalhar com commodities, mas não entendo nada. Mas acho que tem oportunidade de ganhos. O que eu faço? Então um fundo, um multimercado voltado para commodities, certo? Isso quando montar a tua carteira de investimentos lá, tu vai definir, né? Quanto por cento do teu capital vai em fundos, desse capital, quanto vai em multimercado, quanto vai em renda fixa. Tu pode montar uma carteira só de fundos, né? Diversidade de modalidades tem bastante, tá? Então, cara, não quero me incomodar muito com operacional e tal. Monta uma carteira só de fundos, não vai ter trabalho para controlar, né? Dá para diversificar, é uma estratégia bem interessante, ok? Aí vamos para os fundos de ações. Fundos de ações, então, eu vou ter 4 camadas, tá? O indexado, os fundos ativos, os específicos e os fundos de exterior. O indexado ele vai pegar um índice, geralmente o índice aqui no Brasil, Bovespa, e vai replicar. Então é um fundo Ibovespa. Ele vai comprar os mesmos ativos que tem no Ibovespa, as mesmas ações, as mesmas quantidades, e vai replicar, ou tentar replicar, a variação do índice Ibovespa. Ok? Pode ser o IBRX, o BRX100, por aí vai. Não vejo muito sentido, tá? Um fundo de ações indexado. Aí eu teria que quero só acompanhar o Ibovespa, não quero fazer mais nada. Então, vai comprar um ETF. Daí é uma outra aula, tá? É um fundo fechado, é um ETF.
e teria que uma outra explicação aqui. A fundações ativos, então é um fundo que vai ter uma gestão ativa, né, de se posicionar de acordo daí com o tipo de empresa. Então tem vários tipos também, eu trouxe aqui os principais. Um fundo de dividendos, ele vai investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Lembrando, né, se você não viu meu vídeo lá de ações, dividendos é o lucro que a empresa distribui para os acionistas, tá? Então, pô, legal, gosto desse tipo de empresa. Não tenho tanto capital para diversificar, mas acho legal essa estratégia, né, de receber esses lucros das empresas. Então, vou lá, escolho um fundo de dividendos, a empresa vai pagar para o fundo os seus lucros, uma parte deles, e isso vai refletir na tua cota. Tá? Não vai pingar na tua conta direto, mas vai refletir na tua cota lá. Ok? Aí vai ter, por exemplo, small caps. O que são small caps? São as empresas menores, né, de menor capital social ou menor patrimônio líquido dentro da bolsa. Então, não são as que estão na vitrine, né? Não é Petrobras, BNF, B3, Vale, Itaú, não. São as empresas, vamos dizer assim, no submundo, né? No underground ali da bolsa. Às vezes empresas boas, muito boas. Eu gosto muito de trabalhar com small caps. Empresas boas, só que não são tão visíveis, né? E aí às vezes são até subvalorizadas. Então é uma estratégia boa, principalmente em épocas de alta. As small caps tendem a subir mais do que as empresas tradicionais. Tendem a subir mais que o Ibovespa, por exemplo. Tá? Mas lógico, quando cai mais também. Aí tem por setores, também uma estratégia interessante. Gosto de setor elétrico, setor de energia. Então eu boto num fundo que só investe em ações de empresas de energia elétrica, solar, aí vai. Setor bancário. Fundo que só investe em bancos. Vou lá, tem também. Fundo que só investe em varejo. Fundo que só investe em tecnologia. Então aí por setores eu posso também escolher. E aí tem o livre, né? O livre, daí o gestor vai escolher as ações sem estar muito preso em alguma estratégia específica. Ele pode inclusive se concentrar. Quero investir só em 3 empresas. Pode acontecer. Quero investir só em 4 empresas, só em 5. Ou não, quero comprar 30 empresas, dos mais tipos mais variados, montar minha estratégia. É um fundo de ações livre, tá? Aí depois tem os fundos específicos, que é uma camada pequena, que, por exemplo, investe em ações só de uma empresa. Então, é um fundo de ações da Petrobras. Na minha opinião, não faz muito sentido, né? Mas tem gente que aplica, né? Por que você vai comprar um fundo que pode ser só Petrobras? Então, vai lá na bolsa e compra tudo Petrobras. Aí, operação mais simplificada, não vejo por que pagar uma taxa de administração para isso. Na minha cabeça não faz nenhum sentido, tá? Mas tem, né? Enfim. E aí tem, eu até marquei aqui, não sei se vocês lembram, uma época, o ano agora, 2009 talvez, que abriu o fundo de garantia, o FGTS, né, dos trabalhadores, foi aberto quem quisesse comprar ações da Vale e da Petrobras. Então ali era um fundo de ações específico chamado FMP, né? FMP FGTS. Então ali, através do FGTS, eu aplicava em ações da Petrobras. Tá? Ali até faria mais sentido, né? Porque o FGTS é um dinheiro que eu não consigo usar. Na época, é um fundo que vende 3% mais o lucro do fundo. Hoje até tá bom na FGTS, por incrível que pareça. Mas na época era muito ruim. Então na época era uma opção boa. Tá? E por último, fundo de ações do exterior. Daí é para investir em ações de empresas lá fora. A Apple, a Amazon, Facebook, Google, que mais aí? A Exxon, aí vai, né? Todas as empresas lá dos Estados Unidos, você vão ter fundos que vão investir em empresas no exterior, tá? E aí, por último, aí fechou então, né? Renda fixa, multimercado e ações. Falamos dos 3, o último é o mais sem graça, entre aspas, é o cambial, que eu já falei, vai só replicar a variação de uma moeda estrangeira, geralmente é o dólar. Então, vou fazer uma viagem daqui a um ano, quero estar protegido. Pega o orçamento da viagem, põe no fundo cambial e esquece. Tá? Se o dólar for a R$20, o teu dinheiro está protegido.
Ok? Bom, quais são os custos? Bem rapidinho, a questão dos custos ela é bem simples, tá? Eu tenho taxa de administração, que é o dinheiro que eu vou, lógico, né? Se eu vou botar na mão de um gestor para ele escolher os fundos, os ativos para mim, acompanhar a carteira, ter esse trabalho de gestão, de graça, obviamente, não é. Então, a taxa de administração é para remunerar o gestor. O que eu tenho que cuidar? Que nem ali um fundo que ele só replica o Ibovespa. Cara, qual é o trabalho do gestor? Praticamente nenhum. Ele vai só copiar, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vai pagar a taxa de administração, né? Para quê? Só se for muito baixo. Não pode cobrar 0,5 de administração, não, tem que ser menos. Mesma coisa com renda fixa indexado. Na minha visão, não faz nenhum sentido pagar taxa de administração num fundo de renda fixa indexado. Porque o gestor vai fazer assim, ó, vai pegar, vai dar 2 cliques e vai ficar com os braços cruzados. Vai pagar o cara para quê, entendeu? Agora, um multimercado, né, um long short, um fundo de small cap, o cara vai ter um trabalho de analisar o mercado, de acompanhar, né? Aí é justo que a gente pague aí meio, 1, até 2% de taxa de administração. Lembrando que sempre a gente tem que olhar a performance do fundo como um todo. Daí ele vai dizer assim, mas esse fundo cobra 4% de taxa de administração. Tá, caríssimo, né? 4% é caríssimo. Mas aí vai olhar quanto é que ele te entrega por ano. Ele entrega 10% de rentabilidade ao ano. Já limpo da taxa. Putz, então vale a pena. Não é o quanto eu pago de taxa de administração, é quanto eu recebo de volta. Tá? Isso que a gente tem que cuidar. Aí tem taxa de entrada e saída, que basicamente ninguém mais trabalha com essa taxa de entrada e saída, viu? E lógico, às vezes na saída se cobra um pênalti, né? Por exemplo, o fundo tem resgate, para resgatar o dinheiro do fundo é 2 meses. Tem fundos que é 2 meses, por exemplo. Aí, mas eu quero para amanhã meu dinheiro, emergência. Daí a gente cobra um pênaltizinho para tu sair antes. Tá? Mas geralmente entrada, não me lembro que ao fundo cobra isso. Mas, taxa de performance, daí, pode ser interessante, porque é uma remuneração para o gestor, tá? Que é o seguinte, o objetivo dele é superar o Ibovespa. O Ibovespa, vamos dizer que foi 10% ao ano. Ele fez alguns investimentos em ações lá que rendeu 30%, 20% ao ano. Então, olha só, o fundo rendeu 20%, o Ibovespa rendeu 10%. Ele atingiu o objetivo dele para aquele ano, para aquele período? Sim, atingiu, né? Ele superou o Ibovespa em 10%. Então, o que ele faz? Deste percentual a mais que ele conseguiu superar o Ibovespa, que é 10%, ele vai te cobrar uma taxa de performance, geralmente de 20%. Então, desses 10 a mais, tá? Porque o Ibovespa rendeu 10 e o fundo rendeu 20. Tá? O 10 é a obrigação do fundo entregar, o Ibovespa. A diferença que é o a mais. Né? E desse a mais aqui, vamos dizer que foi 20%, então foi 10% a mais, ele te cobra 2%, que é 20%. Tá? A rentabilidade como cotista fica 18% naquele período. Tá? Então, uma taxa de performance que aí tem muita discussão, é legal, é justa, não é? Eu acho que é um incentivo, né, ao mesmo tempo, assim, é um incentivo para o gestor buscar algo a mais, né, para ele sair da zona de conforto e buscar uma rentabilidade melhor, para ser melhor remunerado. Porém, isso deveria ser um fator de competição entre os gestores, né? Então, talvez não cobrar a taxa de performance, tem que analisar como um todo, aquele que entregar melhor é onde vai o dinheiro, e a remuneração do gestor é ele receber mais dinheiro. Né? Então, tem esse questionamento. Tem também a questão de se expor mais a riscos do que necessário para tentar ganhar uma performance, quando não faria sentido. Aí tem um debate muito amplo sobre isso. Mas o fato é que a maioria cobra e é padrão de mercado. E aí, óbvio, tem o imposto, né? Daí depende se é renda fixa, se é renda variável, né? O imposto ali varia de 15% até 22,5%. Tá? Imposto de renda sempre sobre o ganho de capital, sobre o lucro. Tá? Para encerrar aqui, então, o que é melhor?
O que é melhor, investir através de um fundo de investimentos ou diretamente por conta própria? Assim, o que eu defendo? Depende muito do grau de envolvimento que a pessoa quer ter com a sua carteira. Ah, não, eu quero ser um investidor mais ativo, eu vou ter tempo, eu vou investir tempo e até dinheiro para conhecer melhor os ativos, fazer um curso de análise de renda fixa, de títulos públicos, de ações, de fundo imobiliário. Eu quero me envolver nessa montagem, mais ativamente na montagem da carteira. Eu quero olhar, quero analisar, quero estudar, quero ser um investidor ativo na minha carteira. Bom, aí pode ser que o fundo seja meio sem graça, não quer dizer que não seja efetivo. Não pode ser meio sem graça. Tá? Então eu, por exemplo, eu poderia pegar o meu dinheiro e botar num fundo de ações. Por que eu não faço isso? Eu gosto de ir lá olhar, eu olho as recomendações que eu pago, né, para os analistas fazerem, através de relatórios, mas dentro daqueles fundos eu gosto de ir lá e botar meu dedo, esse setor aqui eu acho interessante, esse aqui eu já não acho tão interessante, esse aqui eu acho legal, tal. Eu gosto de ter esse grau de envolvimento com os meus ativos, tá? Embora isso exija bastante tempo, né, bastante dedicação, tá? Para que eu possa escolher, olhar minha carteira de tempos em tempos, controlar a rentabilidade, tá? Então envolve mais esforço. Por outro lado, eu vou ter aquelas pessoas que, não, o meu negócio é focar no meu trabalho. Sou um advogado, sou médico, engenheiro, sou executivo, sou empresário, trabalho, sou autônomo, tenho minha atividade, a qual eu já não tenho muito tempo, então eu quero focar nela, quero investir melhor, quero ter uma carteira legal, quero construir um patrimônio, né? Quero melhorar, quero investir nisso, quero ter retornos melhores, mas não quero me envolver tanto, não quero ter que ficar parado, analisando, olhando, né? Nesse caso, uma estratégia de fundos de investimento talvez faça mais sentido. Mas qual rende mais? Não tem, é impossível a gente dizer isso. Vai depender muito de como for montada a estratégia. Tá? Não vejo assim, ganhos expressivos para um lado ou para o outro. Não é o fato de investir num fundo que vai te trazer uma performance melhor ou pior. Tá? Não é por aí a tua escolha. A tua escolha tem que ser de acordo com o grau de envolvimento que você quer ter. Tá? Como eu falo, daí tem cursos, a gente vê na internet, né? Curso, treinamento sobre como analisar ações, tá? Como é que eu escolho uma empresa? Eu acho muito legal, muito válido para o aprendizado, mas na prática em si, é um trabalho tão complexo e que envolve tanto tempo que, se eu não faço esse tempo integral, é melhor, é mais efetivo, mais eficaz eu pagar alguém para fazer, e é barato, tá? E receber isso pronto já, do que eu ir lá e fazer. Eu já fiz um curso de análise de ações, sei olhar uma ação e sei quanto é trabalhoso fazer isso. Né? Então, nesse ponto de vista operacional, para mim não faz muito sentido. Né? Porque eu acho que a pessoa tem que montar os seus investimentos lá, acompanhar sim, mas de maneira eficiente. Gastar o menor tempo possível para ter um bom resultado e focar no seu ganho principal, naquilo que a pessoa gosta, ama fazer, que geralmente é a sua profissão principal, né? Como eu já falei aí, as profissões. Tá? Então, assim, o que é melhor? Depende do grau de envolvimento que você quer ter. Bacana? Então, encerramos aqui com fundos de investimento. Sempre nos vídeos eu vou responder a pergunta que eu fiz no início, né? Por que eu tenho que saber montar um patrimônio, investir do zero, montar um patrimônio para viver de renda? Para aquelas pessoas que têm como valor a independência financeira, ser independente, ser mais livres, é o fato de eu conseguir montar esse patrimônio para quando eu não quiser mais trabalhar, ou quiser trabalhar menos, ou quiser ditar como eu vou trabalhar, né? Eu não preciso depender dos outros para gerar renda para mim. Se eu quiser ficar um ano parado, viajando, eu vou ter um patrimônio que me gere renda. Se porventura acontecer algum problema com a minha saúde, eu não puder exercer a minha profissão, eu tenho lá um patrimônio que vai me resguardar, tá? Eventualmente, eu faleço, eu deixo a minha família um patrimônio interessante também. Então, seja
pelo desejo ou pela dor, na minha opinião, faz todo sentido tu começar a pensar nisso, de formar um patrimônio legal que gere renda, tá? Para tu ter um futuro melhor e ter mais independência, mais liberdade. Se você concorda, segue comigo assistindo os vídeos aí, tá bom? Valeu, obrigadão!